Efésios capítulo 4, nós vamos ler do verso hoje até o verso 17 até o verso 24. Efésios 4, nós vamos agora dar uma pincelada no que nós trabalhamos no domingo passado, para a gente não ficar perdidinho do que foi falado. Domingo retrasado, na última vez que nós tratamos da carta aos Efésios, nós lemos do verso 11 até o verso 17, onde a Escritura diz inúmeras instruções de como o crente se porta no corpo de Cristo, ok? E nós tiramos 3 aplicações do texto passado. O tema da mensagem passada foi a funcionalidade de cada crente no corpo de Cristo. E as aplicações foi a seguinte: a primeira aplicação nós tiramos do verso 11, onde nós tiramos a seguinte aplicação: Cristo capacita com dons ministeriais os membros da sua igreja para edificação dela. Isso nós lemos no verso 11, nós tiramos essa aplicação do verso 11 do capítulo 4. A segunda aplicação foi que os cargos, entre aspas, é para pessoas que são encarregadas de ensinar e instruir a igreja de Cristo. Isso a gente vai ver no verso 12 e 13 do capítulo 4. E a última aplicação foi do verso 14, 15, 16, onde, tendo a igreja sido capacitada com esses dons ministeriais por Cristo, ela não é enganada e está unida em amor e coopera entre si. Então nós trabalhamos essas 3 verdades, essas 3 aplicações do verso 11 até o verso 16 de Efésios capítulo 4. Hoje nós vamos trabalhar do verso 17 até o verso 24. O tema da mensagem é o seguinte, tá? Um chamado ao entendimento da luz e a renovação do novo homem. Aqui Paulo está tratando com crentes, tá? Do verso 17 até o verso 24, Paulo está tratando com crente. Aqui ele não está tratando com incrédulo. Aqui ele está falando para a igreja de Éfeso: olha, vocês têm características a seguir e andar para mostrar a sua vocação e o seu chamado em Cristo. Note quais são as vocações e o chamado e o que os crentes devem fazer, ok? Vamos fazer a leitura do verso 17 até o 24 agora. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vivem e pela dureza do seu coração. Os quais, tendo se tornado insensíveis, e se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes com Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo a verdade em Jesus. No sentido que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão que procedentes da verdade. Até aí a leitura. Bom, eu posso tirar 3 aplicações desse texto da leitura do verso 17 até o 24. A primeira delas é a seguinte: o crente não deve andar em trevas no entendimento. Verso 17, 18 e 19. Então a primeira aplicação é exatamente essa, tá? O crente não deve andar em trevas de entendimento. Vamos fazer a leitura do verso 17, ok? Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Não andeis como andam os gentios. Paulo começa agora, nessa aplicação prática, tratar como deve ser o processo da santidade dos crentes, de como eles devem andar em Cristo. Paulo instrui no verso 17: isto, portanto, digo e no Senhor eu testifico. Paulo está chamando a atenção da igreja para dizer: estou testificando em Cristo. É como se o próprio Cristo estivesse testificando e falando com eles. Olha, eu estou falando no Senhor isso. É como se o próprio Senhor estivesse aqui falando. Como se fosse o próprio Cristo Jesus subindo ao altar daquela igreja e lendo esse papiro, essa carta que Paulo está deixando à igreja e dizendo: não andeis como andam também os gentios. Não andeis. Paulo, depois de instruir e de falar como eram as funcionalidades ministeriais de cada crente no corpo, ele está admoestando os crentes, tá? Para que eles não andem mais como os gentios, porque senão estariam sendo iguais aos gentios.
Por que o crente não pode andar igual aos ímpios, aos incrédulos ou como os gentios aqui aplicado? A palavra gentio para nós não faz tanto sentido, porque nós somos gentios. Nós não somos da etnia judaica. Nós somos brasileiros, nascidos no Brasil. Nós não temos sangue judeu. Quando Paulo fala gentios, ele está olhando para a igreja primitiva, que era muito ligada ainda às questões judaicas. Ele está dizendo, olha, vocês não devem ser como aquele povo que Deus não escolheu. Vocês não podem ser como os gentios. Gentio era aquele que era incrédulo, que não fazia parte da aliança com Deus. Era gentio, é aquele que está fora da aliança de Deus. Então Paulo está dizendo, olha, vocês não podem andar como incrédulos que estão fora de Deus, fora de Cristo. Na vaidade dos próprios pensamentos. Se a gente abrir um pouquinho mais para frente em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 1 até o 8. Paulo vai começar a fazer uma exortação aqui de prática à santidade também, como ele está fazendo aqui. Ele está chamando os crentes de Tessalônica agora para darem uma olhadinha no que ele tem a dizer. E no capítulo 4, no verso 1, ele diz assim, finalmente, irmãos, não vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, como de nós recebestes quanto à maneira que, porque deveis viver e agradar a Deus efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Aqui ele está elogiando a igreja, está dizendo, olha, tá beleza, vocês estão bem. Estão seguindo naquilo que a gente está ensinando. Porque estáis inteirados quanto às instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. E não com desejo e lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Aqui Paulo faz a distinção, ele está dizendo, os crentes andam desse jeito, os gentios que não conhecem a Deus, eles andam na prostituição e na lascívia. Ele vai dizer, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes avisamos e testificamos, claramente é o vingador. Ele está dizendo, olha, Deus vai vingar quem anda nessa prática. Os crentes devem ser diferentes. O crente é diferente. Vocês não podem andar como andam os gentios. Por quê? Porque o Senhor é vingador. E dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Cair nas mãos do Deus vivo é dura coisa. E o verso 7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De sorte quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Paulo está falando, olha, quando vocês rejeitam a santificação, o andar de forma correta, vocês não estão rejeitando aos homens que estão ensinando vocês. Ou seja, Paulo está dizendo aqui, vocês não estão rejeitando a mim que estou instruindo vocês, vocês estão rejeitando a Deus. Esse é o problema. Por quê? Porque Paulo está levando a palavra de Deus, e a palavra de Deus é santificação, é purificação para o crente. Se o suposto crente não anda nisso, ele está rejeitando quem? A Deus. A palavra é de Deus, não é de Paulo. Paulo era um instrumento que levava a palavra de Deus. Então, quando o crente ele abstém, ele faz algumas coisas equivocadas, ele não está fazendo para o pastor da igreja. Ele está sendo infiel, né? O pastor, o pobrezinho do pastor está pregando todo domingo lá ensinando. Ele está sendo infiel. Não, ele está sendo infiel com Deus. O pastor é só um instrumento. É uma simples peça na mão de Deus para levar a palavra. Nada mais que isso. Então, Paulo vai dizer, na vaidade dos seus pensamentos, ele vai continuar lá no versículo 17. Na vaidade dos seus pensamentos. Bom, a mentalidade da carne cogita inimizade contra Deus. E a mentalidade da carne não pode agradar a Deus. Lembre-se que Paulo vai dizer que o homem natural não discerne as coisas espirituais. O pensamento natural do homem é o quê? Pecaminoso. O homem está morto nos seus delitos e pecados. Como que ele vai poder agradar a Deus? Por isso que ele anda na vaidade dos seus pensamentos. Seus pensamentos são vaidosos. Ele quer coisas para ele, futilidades. Quer um bom dinheiro, um bom emprego, uma boa casa, um bom veículo, um bom trabalho, todas essas coisas naturais e achando que está fazendo muita coisa. Não está fazendo nada. Está simplesmente afagando seu ego.
O incrédulo ele anda na vaidade dos seus pensamentos, não nos pensamentos de Deus. Ele não anda segundo a palavra de Deus. Ele não anda segundo o ensinamento de Deus. Ele anda na vaidade dele, que é própria dele, de um homem caído, morto em delitos e pecados. Eis aqui o livre-arbítrio da humanidade, morto na vaidade dos seus pensamentos. É para isso que serve o arbítrio humano, em Adão. Romanos capítulo 8. Vamos fazer um paralelo também. Romanos 8. Bueno. 8 do 5 até o 6. O texto diz: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Olha o que Paulo escreve aos Romanos e diz. Note, porque os que se inclinam para a carne cogitam as coisas da carne, andam nos pensamentos humanos, nas suas vaidades, nos seus próprios quereres, nos seus próprios afazeres. É o mesmo apóstolo Paulo, ensinando a mesma verdade com palavras diferentes para outra igreja. Aqui é Éfeso, lá é a igreja de Roma. Paulo está dizendo, os que andam na carne pensam as coisas da carne, os que andam no Espírito pensam nas coisas do Espírito. A diferenciação entre crentes e incrédulos. Por isso que nós não podemos ser como os gentios. Ainda dentro do primeiro tópico que nós estamos tratando, é que o crente não deve andar em trevas de entendimento, verso 18. Vamos ler? Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância que vivem pela dureza do seu coração. Olha o que Paulo diz. Obscurecidos de entendimento. Primeira qualidade dos incrédulos. Eles têm um entendimento. O psique deles está escurecido por conta do pecado original. Eles estão mortos em Adão. A mentalidade deles só pende para a carne, não pende nada para o espírito. Primeiro tópico, obscurecidos no entendimento. Segundo, alheios da vida de Deus. Eles não têm vida em Deus. Eles estão mortos em delitos e pecados. Paulo já tratou isso aqui na carta aos Efésios. Vós que andáveis mortos por conta dos seus delitos e pecados. Nós andamos um dia alheios da vida de Deus. Hoje nós não mais andamos. Nós cremos em Cristo, Cristo já nos ressuscitou, já nos deu vida. Portanto, nós andamos em vida. Terceiro ponto. Na ignorância que vivem, eles são ignorantes. Não que eles sejam burros, irracionais ou indoutos que não sejam capazes de raciocinar, não. Eles ignoram que existe o Deus, por isso que eles vivem na ignorância. Eles estão mortos em delitos e pecado e acham que estão vivos. Não, eles estão mortos. Ele está vivo na vida carnal, morto na vida espiritual. Portanto, se ele morrer incrédulo, naquele exato momento ele vai morrer e vai para o inferno. Por isso é importante pregarmos o Evangelho e dizer que somente Jesus tem a vida. A vida está em Cristo. Ele é a vida estava nele e os homens amaram a mais a si mesmo do que ele. A vida está em Cristo. Eles ignoram, eles vivem numa ignorância. E o quarto ponto, dureza de coração. Note quais são as características. Obscurecidos de entendimento, mas eles não são burros, eles têm entendimento. Eles pensam, são como nós. Alheios da vida de Deus, estão mortos. Vivem na dureza, na ignorância nas quais eles vivem. E são duros de coração. São as características dos incrédulos, dos gentios que Paulo está tratando. Isso é o que Paulo está tratando, dizendo para a igreja, não sejam assim. Não sejam assim. Quando Paulo fala do nosso entendimento, ele fala que o nosso entendimento não pode ser obscurecido, porque nosso entendimento foi liberto da obscuridade. Colossenses 1,13. Um pouquinho mais para frente. Colossenses 1,13. Olha o que diz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho e do seu amor. Nós já não estamos em trevas. Nós somos transportados do reino das trevas para o reino da luz, que é Cristo Jesus. Por isso que é um chamado ao entendimento da luz, o tema da mensagem. Um chamado ao entendimento da luz e a renovação do novo homem que nós vamos tratar no final. São duas partes. Nós não andamos obscurecidos do entendimento, porque nós somos salvos, nós somos chamados do reino das trevas para a luz. O segundo ponto. Em Cristo nós temos vida, Efésios 2,1. Um pouquinho para trás.
Olha o que Paulo diz. Ele vos deu vida, vós estando mortos em vossos delitos e pecados. Cristo nos deu vida, portanto nós não andamos alheios da vida de Deus. Nós andamos na vida com Deus, porque nós fomos salvos. Terceiro, não somos ignorantes quanto ao viver cristão. Colossenses 1,9 vai dizer o seguinte: por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordei no pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Olha o que Paulo diz. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vocês. Ou seja, Paulo está orando pela igreja e dando graças, tá? Para que eles transbordem no conhecimento da vontade. Qual é a vontade de Deus? Em toda sabedoria e entendimento espiritual. Então, nós não somos ignorantes. Nós sabemos o que devemos fazer. Quarto ponto, não temos o coração duro, mas um coração selado pelo Espírito Santo. Nosso coração foi quebrado. Aquele coração de pedra foi arrancado, foi dado um coração de carne para que nós venhamos a entender, ouvir e praticar a palavra de Deus. O último versículo do primeiro ponto, que é que os crentes não devem andar em trevas de entendimento, é o verso 19. Verso 19 diz, os quais, está tratando dos gentios, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a sorte de impurezas. Para com avidez cometer toda a sorte de impureza. Ou seja, eles são insensíveis e se entregam à dissolução. Ou seja, o homem natural é insensível porque ele está morto. O morto não sente. Chega na beira de um caixão e diz para o morto, levanta-te e anda. Como eu gostava de ti, fulano. Chega num velório, o rapazinho ou a mulher, o homem ou a mulher está deitadinho no caixão, mortinho da Silva, branquinho da Silva, duro de pedra, chega para ele e diz, meu amado, levanta aí que nós temos que conversar. Ele é insensível. Chega e arranca o dedo do morto para te ver se ele vai gritar, ai, tô com dor. Não, ele está morto. Assim é o homem incrédulo. Deus fala nos ouvidos dele, ele não ouve. Por que tu acha que Deus falou para Caim, se procederes bem, não há de ser aceito? O que Caim fez? Matou Abel. As palavras de Deus para Caim não faziam diferença nenhuma. Entrou num ouvido e saiu no outro. Por quê? Porque ele era insensível. Era um espelho de um homem morto nos seus delitos e pecados. É assim que é o ser humano sem Deus. Ele é insensível. E se ele é insensível, ele entrega a dissolução. Ou seja, toda a sorte da impureza. Porque ele está vivendo na carne. E Deus falando coisas espirituais. Ou as pessoas falando coisas espirituais para ele, como crer em Jesus. Ele vai levar dar risada para ti. Por quê? Porque ele está morto. Creia em Jesus para um incrédulo é a mesma coisa que tu falar com um poste e esperar que ele te responda. Se não tiver o agir de Deus naquele coração, quebrando a incredulidade, por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que eles são duros de coração. O crente não é. O crente, Deus foi lá, arrancou aquele coraçãozinho de pedra dele, deu um coração de carne para que ele pudesse ouvir e entender as palavras de Deus. O profeta Ezequiel fala disso. Dar-vos-ei um novo coração. Arrancarei de vós o vosso coração de pedra, vos darei um coração de carne. A igreja participa disso, mediante a fé em Cristo Jesus. Que bonito. Mas os incrédulos, eles vivem na dissolução dos seus pensamentos. Entregue a toda a sensualidade. A palavra ali é dissolução. Outras versões aparecem como sensualidade. Sensualidade. Paulo vai... na verdade, Pedro vai tratar essa questão dessa impunidade, desse castigo que Deus faz a quem se entrega a esse tipo de coisa, em 2 Pedro 2,7. 2 Pedro 2, um pouquinho mais para frente, quase no final da escritura do Novo Testamento, 2 Pedro 2, o verso 7 até o 10, aqui nós temos a descrição do castigo sobre Sodoma e Gomorra. E note que o único homem que Deus olha e diz assim, é justo, é Ló.
Aí Deus envia uns anjos lá para arrastar literalmente Ló de lá, porque senão ele não iria sair. E olha que o texto diz, 2 Pedro 2,7. Ele livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Está falando das cidades circunvizinhas. Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa. Ou seja, Ló olhava para eles e via assim, estes homens são insensíveis, estão entregues a todo tipo de sensualidade. Cada dia por causa das obras iníquas deles. Ló olhava assim, isso aí é pura iniquidade, eles estão mortos nos seus delitos e pecados, eles não conseguem enxergar. Verso 9. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar, sob o castigo, os injustos para o dia de juízo. Especialmente aqueles que, segundo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos e arrogantes. Não temem em difamar as autoridades superiores. Pedro está dizendo aqui que Deus, Ele guarda, olha que diz, porque o Senhor sabe livrar das provações piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. As pessoas fazem isso e elas não se dão de contas, é por isso que elas não têm entendimento, que haverá um juízo, haverá o dia do Senhor, haverá um dia que Deus vai julgar as pessoas pelas ações dela. E as pessoas não estão nem aí. Vivem as suas vidas da forma como querem, da forma como que desejam. Irão ser castigadas por conta disso. Ok? Então toda sorte da impureza é isso. Toda sorte da impureza é isso que o arbítrio humano julga como prazeroso e correto. A pessoa entregue à impiedade e imoralidade, avidamente leva o que puder daqueles ao seu redor. Ela faz, a pessoa que ela está entregue a isso, ela carrega os outros juntos. Por isso que Paulo está olhando para a igreja dizendo, não façam isso. Porque se vocês fizerem isso, alguns fizerem isso, os outros vão ir junto. Porque nós temos o espelho do macaco. Nós queremos fazer igual aos outros. Nós gostamos disso. Nós olhamos assim, é bom isso, né? Que legal, vamos fazer. E aí se entrega aos prazeres. Isto é mundano, está entrando na igreja. Então Paulo está avaliando as coisas e dizendo, olha, não andem com toda a sorte da impureza. Não andem. Busquem não andar como andam os gentios. Busquem não andar na vaidade dos seus pensamentos. Busquem não ser obscurecidos de entendimento, alheios da vida de Deus, ignorar as coisas que Deus fez por vocês e serem duros de coração. Porque senão vocês vão ser insensíveis, vão se entregar à dissolução, vão andar na sensualidade, fazendo toda a sorte da impureza. Acabei de ler o verso 17, 18 e 19. Pegando as frases-chave. Então, por isso, a primeira aplicação é o crente não deve andar em trevas de entendimento. Verso 17, 18 e 19. Vamos para a segunda aplicação agora. Segunda aplicação. Os verdadeiros crentes aprendem de Cristo. Os verdadeiros crentes aprendem de Cristo. Olha para o irmão que está ao seu lado. Não, é brincadeira, tá? Não olhe, não. Os verdadeiros crentes aprendem de Cristo. Verso 20, tá? Vamos ler o verso 20? Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Não foi assim que aprendestes a Cristo. Ou seja, não foi assim que vocês aprenderam com Cristo. Aqui o contraste que Paulo quer dar. Viver em Cristo é estar na verdade que é Cristo. É pertencer a Ele. É ser diferente dos demais. Ser cristão é ser uma pessoa diferente. Isso não quer dizer que tu é superior, tu é melhor, tu é super-homem, não. Não quer dizer que tu tem que ter colocado numa redoma de vidro e ficar que nem um monge lá tibetano. Não é isso. É você entender que você foi salvo, que a tua vida não pertence a ti mais, pertence a Cristo. Por isso não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É por isso que eu tenho que abandonar certas coisas. É por isso que eu tenho que abandonar a prostituição. É por isso que eu tenho que abandonar a vaidade do entendimento. É por isso que eu tenho que me renovar cada vez mais e não ser duro de coração. Não foi assim que a gente aprendeu com Cristo.
Não foi assim. Porque a amizade do mundo, meus amados, é inimizade contra Deus. Tiago 4,4. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. A amizade com os gentios, andando como gentios, tu é inimigo de Deus. Quem aqui quer ser inimigo de Deus? Complicado. Ainda não vi um machão que queira ser inimigo de Deus. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Por isso nós não devemos andar entregue à dissolução, à sensualidade, a toda sorte de impureza. Não podemos ter o entendimento obscurecido. Nós não podemos andar alheios da vida de Deus. Nós não podemos ser ignorantes na forma que vivemos. A gente não pode ser duro de coração. Na vaidade dos nossos pensamentos a gente não pode cair. E a gente não pode mais andar como andam os gentios. Do verso 20 até o 17 eu li agora de forma contrária. Entendemos, então, por que a gente não aprendeu assim com Cristo. Cristo nos ensinou algo. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Paulo disse, sejais meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Nós não aprendemos com Cristo a andar nessas características das pessoas que são incrédulas. Nós aprendemos a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nenhum de nós nos perdamos por aí, que a gente se perca por aí. Mas que todos de nós chegamos ao conhecimento da verdade. Por isso que Deus é longâmino com a sua igreja. É por isso que Deus espera que a sua igreja chegue a um ponto X. Porque Ele não quer que nenhum de nós pereça. Nós crentes, tá? Não é o mundo. Nós crentes. Por isso que é longâmino para conosco, não querendo que nenhum de vós se perca. Deus está aguardando, porque nós estamos aprendendo aqui nessa vida com Cristo e de Cristo, mediante a ação do Espírito Santo na vida do crente. Ok? Vamos para a terceira aplicação. O crente tem o seu espírito renovado, pois foi criado em Deus, e em Deus é reto e justo. Nós vamos ler o verso 21, 22, 23 e 24. Agora nós vamos fazer uma maratona. Verso 21. Se é que de fato tendes ouvido, e nele fostes instruídos segundo a verdade em Jesus. No sentido que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Ponto 1. Ao trato passado, se despojeis do velho homem. Ou seja, ao trato passado, da forma como vocês viviam antigamente, se despojeis do velho homem. Literalmente, se despidam. Tirem as roupas do velho homem. Abandone o traje do homem caído em Adão. Quando nós lemos isso aqui, se nós formos para Romanos capítulo 6, a gente vai ver Paulo tratando desde o verso 2 até o verso 5. Paulo está descrevendo a natureza da salvação. Romanos 6. De modo nenhum, como viveres, ainda no pecado, nós os que morremos para ele. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Note uma coisa. Paulo, ele está tratando os verbos no ariosto no grego. Ele está tratando nós, olhando para o evento já realizado. Paulo está olhando para os crentes de Roma dizendo, nós andávamos daquele jeito. Nós agora morremos para o pecado. No verso 2, o apóstolo Paulo vai dizer, todos nós morremos para o pecado.
Nós morremos para o pecado. Isso não significa que nós não vamos pecar mais. Significa que nós morremos para amar o pecado como nós amávamos antigamente. É uma grande, vamos dizer assim, uma grande forma equivocada de passar para as pessoas, quase que como uma santificação forçada, na qual tu te torna legitimamente um budista num quadro de vidro. Tu vai para tu vai para o topo do monte mais alto e lá diz que eu não vou pecar. Não. Quando a Escritura diz que nós morremos para o pecado, nós morremos para o prazer e o amor no pecado. Isso não significa que nós nunca mais pecaremos. Nós não temos mais prazer no pecado. Porque o nosso prazer está em Cristo e viver uma vida em santidade em Cristo. No verso 3, Paulo vai dizer que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus. Do capítulo 6 de Romanos. Ou seja, nós somos batizados em Cristo. Nós estamos batizados com Cristo. É como se Cristo tivesse nos batizado. Nós estamos junto com Ele. No verso 4, tem sido enterrado com Ele na morte. Nós morremos com Ele também. Nos tornamos unidos com Ele na sua morte, no verso 5. E nós já morremos com Cristo. Está lá no verso 8, um pouquinho para frente que eu não li. Ou seja, o resultado disso, tá, é que o crente ele vive em novidade de vida. Ele não vive mais com aquela mentalidade do homem gentil. Ele vive com uma mentalidade do homem em Cristo renovado. Ok? Esse é o verso 22. Vamos tratar o verso 23 agora. Renoveis no espírito do vosso entendimento. Vamos grifar essa passagem. Olha que diz o verso 23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Existe uma renovação no espírito e no entendimento. Aqui é um renovo no espírito do homem, tá? Não é uma renovação do Espírito Santo, não. É uma renovação do espírito humano, para que o espírito humano atenda o Espírito Santo e assim ele leve uma vida de santidade em Cristo. Note que a santidade ela não é o homem que produz. É o Espírito Santo atuando no espírito do homem, levando o homem à santidade. Muitas das vezes nós falamos em santidade, nós dizemos, não, tudo é contigo agora. Tu já foi salvo, agora tu te santifica sozinho. Não, o Espírito Santo que trabalha em nós para que nós sejamos santos. Filipenses 2, verso 12, verso 13. Aquele texto para mim é essencial. O texto vai dizer assim, ó, eu sempre cito ele nessa questão de santificação e buscar uma vida santa e uma vida em salvação em Cristo. O texto diz assim, ó, desenvolvei com tremor e tremor a vossa salvação. Verso 12. Ou seja, parece que tudo é com o homem. Tudo é com o homem. Desenvolvei. Paulo está dizendo, olha, desenvolvam a vossa salvação com tremor e temor. Verso 13. Porque é Deus que efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Note, o homem deve fazer e faz porque Deus está fazendo nele. Parece uma redundância na frase, não, mas não é. Desenvolva com tremor e tremor, porque é Deus que efetua em vós. Então, quando o crente leva uma vida santa, ele tem que dar glória para quem? Para ele mesmo? Não. Para Deus. Para Deus. Um dos lemas da Reforma Protestante, que foi não trabalhado por, vamos dizer assim, pelos reformadores, mas foram uma das bases dos reformadores, só lhe deu glória. Somente a Deus a glória. Hoje na igreja nós damos somente a glória ao homem. A glória não é mais de Deus. A glória sempre foi e sempre será para Ele. A glória é para Ele, o trabalho é dele, é Ele que faz, foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos salvou, foi Ele que derramou o Espírito dele sobre nós, foi Ele que nos selou com o seu Espírito. E nós estamos aí achando que nós é que sabemos das coisas. Nós é que sabemos. Eu me santifico. Não, tu não sabe nada. Tem que ir para a EBD para aprender. Então, renoveis no Espírito do vosso entendimento. Colossenses capítulo 3. Olha o que Paulo vai dizer em Colossenses 3, verso
Verso 10. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Renovação do conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Pergunta, quem criou o homem? Então a renovação é para ser semelhante a Deus. Renovação não é uma forma como tu faz tudo sozinho. É Deus que faz em você para que tu chegue até um determinado local, para que tu glorifique Ele, porque tu está sendo a imagem de Deus, não a sua imagem. A imagem do homem é morto em delito e pecado. Por que tu acha que Paulo vai falar de santificação, fazendo um contraste com o homem que está morto em delito e pecado? Porque ele está dizendo, a natureza de vocês é essa daqui, ó, pecado. A natureza em Cristo é essa daqui, ó. Mas é em Cristo, não é de vocês. A de vocês é a anterior. Mas vocês foram salvos, então andem nessa. É por isso que Paulo está falando isso. Paulo não era bobo nos ensinos. Primeiro, ele ensina o equívoco e depois mostra o que é o fato. O equívoco era quando vocês andavam mortos em delitos e pecado. A parte boa é que vocês não andam mais em mortos em delitos e pecado. Vocês foram salvos por Cristo para andar uma vida de santidade. Então não andeis mais como gentios. Ok? Verso 24. O último versículo. Verso 24. Depois de Paulo falar de vos renoveis no espírito do vosso entendimento, ele vai dizer assim, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes de quem? Da verdade. Através da conversão, que é uma obra de Deus, tá? A conversão não é obra do homem. Não foi você que aceitou Jesus, foi Jesus que te aceitou. A salvação, ela não é obra humana, ela é obra de Deus no homem. Tudo é obra de Deus no homem. O homem não faz nada a não ser o pecado. Se tem uma coisa que o homem contribuiu para a sua salvação, eu posso dizer que eu contribuí com Deus na minha salvação, com o meu pecado. Com o meu pecado. O meu querer não veio de mim, vem dele. Se ele não tivesse me chamado, eu não tinha ouvido. Eu estava lá no mundão, cego, morto em delito e pecado, na minha idolatria que eu vivia. Foi ele que me chamou. O perdido era eu, não era ele. Não é eu que tenho que aceitar Cristo, é Cristo que me aceitou e me chamou. Efésios 2:8, nós já trabalhamos esse texto. Então a conversão é uma obra de Deus, do novo homem criado segundo Deus. E o novo homem é esse aqui. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus. Não de obras. Não de obras. Para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele. Somos feitura deles. Criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão Deus preparou para que andássemos nela. Quem preparou as obras que os irmãozinhos vão fazer? Deus. Quando Ele preparou na eternidade, quando Ele te elegeu, quando Ele te escolheu, quando Ele te chamou, Ele disse, vem, e tu vai vir, e tu vai fazer, porque eu te chamei, e eu te comissionei, e eu te vocacionei. A salvação é obra de Deus. O que o crente faz na igreja de obras, foi Deus que preparou para que ele andasse. Então toda a glória é dele. Toda a glória é dele. Não existe no evangelho espaço para a glória humana. O homem se renova para dar glória a Deus. O velho homem se gloria. O apóstolo Paulo disse que ele não poderia se gloriar nele, embora ele tivesse bastante feito, mas ele se gloriaria em Cristo. Através da conversão, então, que é obra de Deus, nós vamos alcançar a segunda parte aqui do versículo, onde Paulo diz no versículo 24, que é justiça e retidão. Justiça e retidão. Nós somos justos e retos perante Deus. Mas tu não acabou de dizer, Damer, que o homem é morto em delito e pecado? Sim. Mas nós somos retos e justos porque nós cremos na obra do Filho de Deus. Hoje é Páscoa, né? Muitas pessoas estão celebrando o coelhinho.
Em vez de estar celebrando o Cordeiro de Deus que morreu naquela cruz. Muitas das pessoas se lembram do ovo de chocolate, que é lícito comemorar. Não é errado comemorar. Não é errado. Mas hoje devia ser o dia em que nós olhamos para a cruz e dizemos glórias a Ti, Pai, porque Tu me salvou. Glória a Ti, Pai, porque eu sou reto e justo perante Deus, não por causa das minhas obras, mas por causa das obras de Cristo. Glória a Deus, Pai, porque Tu me elegeu antes da fundação do mundo, para que eu viesse crer. Eu que só merecia o inferno e o lago de fogo e enxofre, Tu me escolheu sem olhar para mim e sem me condenar de antemão. Tu me elegeu, Tu me amou, Tu deu Teu Filho por mim. Era isso que o crente hoje devia estar celebrando. A morte e a ressurreição de Cristo. E junto à morte e à ressurreição de Cristo, nós fomos feitos justos perante o Pai. O Pai olha para nós e diz assim, esse aqui foi por quem o meu filho se entregou e pagou todos os pecados, expiou o pecado dele. Portanto, eu não olho mais para ele como um saco de osso pecador. Não, eu olho para ele e vejo retidão e justiça do meu filho que morreu na cruz por ele. É assim que o crente deveria estar vendo hoje e pensando. Mas a maioria dos crentes estão muito mais preocupados com uma ceia, assar um cordeiro, pão asmo, vinho, ervas amargas. A maioria dos crentes hoje estão pensando nisso, fazer uma ceia com a família. Enquanto mais importante não é celebrar a Páscoa por si só, mas celebrar a morte e a ressurreição de Cristo. Dizer que Ele está sentado nos céus e um dia Ele vai vir aqui para buscar a sua igreja e vai reinar aqui nessa terra. É isso que nós devíamos estar glorificando a Deus. É para isso. É por isso que nós somos retos e justos perante Deus, por causa da obra do Filho de Deus na cruz do Calvário. Ser justo e reto somente após nós sermos salvos, meus amados. E pelos méritos de Cristo. Lembre-se que João 14,6 diz, Evangelho de João 14, verso 6. Os discípulos não sabiam para onde ir, meus amados. Os discípulos não sabiam para onde eles iam. Olha que diz o verso 5. Disse-lhes Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Jesus disse para ele assim. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Justiça e retidão procedentes da verdade. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Você não vai ao Pai porque tu é bonzinho, tu não vai ao Pai porque tu fez boas obras, tu não vai ao Pai porque tu é um bom pregador, tu não vai ao Pai porque tu tem dons, tu não vai ao Pai porque tu é um grande missionário. Tu vai ao Pai porque o Pai te chamou para ir até Cristo. E por isso tu é reto e justo, porque tu creu no sacrifício de Cristo. Então o crente tem o seu espírito renovado, pois foi criado em Deus, e em Deus é reto e justo. Esse é o terceiro ponto que nós trabalhamos hoje. Então, meus amados, é por isso que o tema da mensagem hoje foi um chamado ao entendimento da luz e a renovação do novo homem. Cristo nos chamou para isso, para nós termos o entendimento da luz, que é procedente de Cristo, e renovação do novo homem, que é procedente de Cristo. Nada de mim, tudo dele. Quando a gente aprende essa verdade, nós estamos prontos para ir e pregar o Evangelho para as pessoas. Nós estamos dando um testemunho verdadeiro e fiel de que nós fomos salvos. Então, não andeis mais como andam os gentios, insensíveis, duros de coração, entregues a toda sorte de impureza, porque a gente aprendeu com Cristo uma coisa diferente. Nós somos novas criaturas em Cristo. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Amém? Pai, muito obrigado, Pai, por mais um domingo.
Muito obrigado, Pai, pela Tua Santa Palavra e termos a liberdade de ler isso, Pai. Te agradecemos pela Tua Palavra, pela iluminação do Teu Espírito, e agora, Pai, queremos aplicar cada palavra, cada ponto e vírgula do que lemos hoje, ouvimos e aprendemos nas nossas vidas. De nada adianta, Pai, sairmos daqui e continuarmos andando nas trevas do entendimento, entregue a toda sorte de impureza, porque não foi assim, Pai, que nós aprendemos com Cristo. Com Cristo nós aprendemos, Pai, a vida que Tu trouxe mediante a Sua obra e o Seu sacrifício. Por isso nessa manhã estamos glorificando, Pai, essa manhã de Páscoa, Pai, onde nós celebraremos, Pai, e celebramos o nosso Cordeiro Pascal, aquele que se entregou na cruz do Calvário por nós e morreu expiando todos os nossos pecados, a saber, nós que cremos, Pai, nós que cremos. Por isso glorificamos o Teu Filho, glorificamos a ação do Teu Espírito, glorificamos o chamado à eleição do Pai para conosco. Tudo isso te agradecemos, Pai, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém.